Olá, bem-vindos a mais um vídeo do meu, o seu, o nosso canal de Psicologia, dando então continuidade à nossa série de vídeos, hoje falando sobre medicamentos nervoso central. Meu nome é João Pedro e eu vou então iniciar falando sobre benzodiazepínicos, dando um enfoque no manejo ambulatorial e hospitalar. Quando um paciente ele chega no hospital, por exemplo, o diagnóstico por intoxicação ele vai ser predominantemente clínico. Então, ele vai ser baseado na história de exposição e nos sinais apresentados pelo paciente por essa intoxicação. Idealmente, a gente vai então investigar qual foi o fármaco específico utilizado, qual foi a dose ingerida e o tempo decorrido desde a exposição, intoxicação e a possibilidade então de uma coingestão de alguma outra droga ou algum outro medicamento. Exames complementares eles são realizados como glicemia capilar, como gasometria, mas muitas das vezes o manejo para esses pacientes por intoxicação ele é de suporte, porque muitos pacientes, quando uma intoxicação leve, ele já tem melhora ali quando estão em observação e com um suporte respiratório se necessário. Algumas vezes, na primeira hora, são utilizados outras formas, como por exemplo o carvão ativado, mas idealmente o antídoto considerado para o manejo de pacientes com intoxicação de benzodiazepínicos é o flumazenil. O flumazenil, então, ele é um antagonista competitivo aos receptores benzodiazepínicos, mas ele tem ressalvas ao seu uso. Ele é contraindicado para pacientes que usam de forma crônica benzodiazepínicos e ele é selecionado principalmente para em caso de sedação iatrogênica ou intoxicação isolada, porque quando os pacientes eles têm um uso crônico benzodiazepínico, o flumazenil ele não é indicado, e assim como para pacientes que são epiléticos ou em caso de intoxicação mista com algum outro fármaco ou então alguma outra droga. Quando o paciente ele é estabilizado, ele tem ali um sinal de melhora, em pouco tempo então ele recebe alta e muitas das vezes ou ele é encaminhado para algum sistema de ajuda em caso de intoxicação intencional por parte do paciente. Oi, eu sou a Giovana e hoje falando sobre manejo hospitalar e ambulatorial, vou falar sobre a intoxicação de opioides. Dentre eles nós temos como exemplo, então, a morfina, o tramadol, o fentanil e a oxicodona. Eles se ligam majoritariamente a receptores mu e com isso eles causam diminuição da função neuronal, causando analgesia e também sedação. Em altas doses, eles também podem causar a depressão respiratória. A intoxicação por opioides geralmente tem sintomas clássicos, como a depressão respiratória, a miose e a diminuição da consciência. Com isso, o manejo hospitalar geralmente utiliza do ABC emergencial. No A, deve-se avaliar as vias aéreas, para ver se elas estão desobstruídas. Com isso, também pode ocorrer a desobstrução por aspiração das secreções e também a intubação orotraqueal. B, se avalia a respiração. Geralmente, esses pacientes estão em hipoventilação. Dessa forma, se dá oxigênio a eles e, em casos mais graves, se utiliza a bolsa válvula máscara. C, se avalia a circulação. Dessa forma, então, se avalia a pressão arterial e a frequência cardíaca, além de fazer um acesso venoso para os medicamentos. Depois da estabilização inicial, se utiliza um tratamento específico com naloxona. A naloxona é um antagonista competitivo que tem muito mais afinidade pelos receptores opioides do que os opioides propriamente ditos. Essa administração ela pode ser feita de forma intramuscular, intravenosa, subcutânea ou intranasal, com concentrações de até 0,4 mg no intravenoso. Essa administração deve ser feita até a melhora dos sintomas clínicos do paciente. Entretanto, a naloxona tem um tempo de meia-vida mais curto do que os opioides. Dessa forma, caso o paciente venha a ter depressão respiratória novamente ou outros sintomas, ela deve ser administrada de novo, podendo haver também a infusão contínua em doses muito grandes desses opioides. Meu nome é Gabriela e eu vou falar sobre o manejo de uma classe muito comum em urgências toxicológicas, que é as anfetaminas e os seus derivados. Então, diferente dos outros medicamentos, as intoxicações por anfetaminas, elas não possuem um antídoto específico.
Por isso, o tratamento no ambiente hospitalar ele é baseado no suporte sintomático rigoroso e no controle da síndrome simpático-mimética que ela vai causar. Então, o paciente intoxicado, ele geralmente dá entrada com agitação, psicomotora extrema, taquicardia, hipertensão e um dos sintomas mais perigosos, que é a hipertermia maligna, onde a temperatura corporal ela pode subir a níveis críticos e causar falência de órgãos. O protocolo de manejo clínico para esses casos envolve 3 pilares principais. O primeiro é o controle da agitação e convulsões, sendo a primeira linha de escolha são os benzodiazepínicos, como o diazepam, por exemplo, por via intravenosa. Eles ajudam, então, a acalmar o sistema nervoso central, reduzindo a pressão arterial e a frequência cardíaca. Depois, o resfriamento agressivo, para combater, então, a hipertermia. A equipe ela utiliza medidas físicas como banho de gelo, compressas frias e infusão de soro fisiológico resfriado. O controle da temperatura ele é vital para evitar a rabdomiólise, que é a destruição das fibras musculares que pode levar à insuficiência renal aguda. E, por fim, a monitorização cardíaca. O suporte contínuo com o eletrocardiograma ele é indispensável, pois esses pacientes eles correm o alto risco de arritmias graves e infarto agudo do miocárdio.